todos. Estamos aqui novamente com o Momento Imobiliário, tá? Num dia muito especial para nós aqui, com um convidado que admiramos já o trabalho dele e o cuidado dele com parte do nosso segmento aí, através da Caixa Federal, que é o Nelson Calçavara, que é o superintendente aqui de Bauru e regional. Um momento importante para nós aqui, para atualizarmos em relação ao novo programa Minha Casa Minha Vida, detalhes importantes para nós que temos aí como uma solução da habitação, a ferramenta, e com certeza vai passar várias informações importantes para todos nós que atuamos, tá? Nelson, seja bem-vindo. Guerra, boa tarde. Fica à vontade, Nelson, a palavra é sua. Boa tarde, boa tarde. Seja Muito bem-vindo. muito obrigado, Guerra, muito obrigado, Sérgio. Uma satisfação enorme aqui falar no canal Momento Imobiliário, e eu quero registrar aqui minha saudação a todos os seguidores deste canal. Eu sou Nelson, sou superintendente executivo de habitação aqui da Superintendência de Rede de Bauru, numa área de abrangência de 253 municípios, no caso. Eu estarei completando agora, no mês de setembro, 34 anos de Caixa, né? Tenho mais alguns anos aí de iniciativa privada, e os últimos 5 anos aí dedicados exclusivamente ao segmento habitacional, ao segmento da construção civil. Na Caixa, nós temos alguns produtos e serviços dos quais a gente se dedica desde quando entra, mas agora eu sou responsável pela área de habitação. Eu quero trazer para vocês as novidades, para vocês e todos os seguidores do canal, as novidades que foram implementadas aí no novo Minha Casa Minha Vida, a partir de 7 de julho. Então, eu trouxe algumas telas aqui para nos apoiar visualmente, e depois a gente abre aí para responder algumas perguntas. Então, eu inicio aqui com essa tela, onde, por si só, eu tenho todas as linhas de atendimento do novo Minha Casa Minha Vida, tá? Porque o Minha Casa Minha Vida ele é bastante amplo. Então, a gente observa ali do lado esquerdo, né, mais ou menos, na realidade, centralizado ali, que nós temos o faixa 1, recursos FAR, faixa 1, recurso FDS, e aqui embaixo nós temos o faixa 1, que é do rural, Minha Casa Minha Vida Rural. Esses produtos eu costumo chamar que são produtos de prateleira, onde o setor público, o ente público, entidades organizadoras ou prefeituras, no caso, também, né, são os entes públicos, ou construtoras, no caso. Então, prefeituras, entidades organizadoras e construtoras, essas duas últimas, com a anuência das prefeituras, dão entradas aí nas propostas para atender as famílias com renda familiar de até um salário mínimo, no caso do recurso FAR e do recurso FDS. E também, no caso do rural, para famílias com renda de até 31.680, vez que na área rural a apuração de renda é feita de forma anual. Então, eu chamo isso aí de os produtos de prateleira. Mas nós vamos discorrer mais, falar mais, aqueles produtos de balcão, onde nós temos grandes e excelentes novidades, que é o Minha Casa Minha Vida, começando aí pelo faixa 1, que é a grande volta, né, do faixa 1 neste ano, a partir de 7/7, já que esse produto estava adormecido. Então, nós temos o faixa 1, o faixa 2 e o faixa 3 com o recurso do Fundo de Garantia,
que nós vamos dar mais ênfase e discorrer mais a respeito aqui. Então, como eu já disse, essas regras valem ali a partir de 7 de julho, estão valendo a partir de 7 de julho, portanto, estão a todo vapor, e nós temos, então, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, divididos ali de acordo com a renda familiar. Faixa 1 até 2.640, faixa 2 até 4.400 e faixa 3, onde nós temos também uma grande novidade, nós vamos ver ali na frente, a renda de até R$8.000. Aqui também tivemos uma melhor, né, distribuição dos valores, que nós chamamos de recorte territorial, de acordo com a população dos municípios e as suas categorias. Então, nós tivemos aí os valores alterados, em que o menor valor é 190 e o maior valor é 264 mil. Para facilitar a vida dos seguidores, eu trouxe aqui uma tabela com os municípios da nossa região, onde Bauru permaneceu aí com 264 mil, o valor máximo de avaliação de uma unidade, né, para financiar no Minha Casa Minha Vida com recursos do Fundo de Garantia. Araçatuba, Jaú, Marília e Presidente Prudente, 220 mil. Assis, Birigui, Botucatu e Ourinhos, 210 mil. E os demais municípios, 190 mil. Aqui nós temos, podemos falar de uma grande novidade, porque o maior valor aqui para os municípios até R$20 mil, ele ia ali no máximo a 175 mil, de 158 a 175 mil. Agora, esses valores foram majorados aí para 190 mil. Mas a grande novidade, além dessas que eu trouxe até agora, né, que é a volta do faixa 1, essas alterações de valores aqui de acordo com o recorte territorial. Nós temos essa novidade aqui, que é a possibilidade das famílias que se enquadram na faixa 3, ou seja, renda acima de 4.400 até 8.000, em qualquer município, seja ele de 1.000 habitantes, de 2.000 habitantes, de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes, ele pode financiar um imóvel de até 350 mil. Então, ilustrando, em Botucatu, por exemplo, o valor é de 210 mil. No entanto, se a família se enquadrar no faixa 3, ele pode financiar um imóvel com recursos do Fundo de Garantia de até 350 mil. Talvez uma das grandes e maiores mudanças do programa, possibilitando uma inclusão maior de famílias na aquisição com financiamento caixa com recursos do Fundo de Garantia. E aqui também uma outra grande novidade, que é a elevação do subsídio. Aqui nós temos uma regrinha muito simples. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, por exemplo, quem é que vai conseguir um subsídio de até 55 mil? Aquela família que tem ali uma renda de até R$2.000. Mas como é que essa família pode conseguir, com R$2.000 de renda, como é que ele pode conseguir fazer um financiamento? Olha só, ele soma o que ele pode financiar, ele soma o subsídio que pode ir até 55 mil, ele soma algum benefício que o município ou o Estado, no caso do Estado, Casa Paulista, que é de R$10.000, e ele soma também os recursos do Fundo de Garantia da conta dele, e ele vai pagar uma parcela muito pequena. Então, reforçando aqui o conceito do subsídio. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Quanto maior a renda, menor o subsídio. Ou seja, aquilo que eu falei ali atrás, famílias com renda de R$8.000, apesar de poderem financiar um imóvel de até 350 mil, é evidente que não vai ter o subsídio, né?
Então, só para deixar claro, quanto menor a renda, maior o subsídio no recursos do Fundo de Garantia. E aqui ainda faço um parêntese. Quando se trata de recursos Fundo de Garantia, que é o recurso que financia a linha de atendimento do Minha Casa Minha Vida nos financiamentos habitacionais, todas as regras estabelecidas pelo Conselho Diretor devem ser cumpridas. Ou seja, uma delas, aquela de não ter imóvel onde reside ou trabalha, tá? Uma pequena regra aí, ok? Então, quando se trata de financiamento com recurso Fundo de Garantia, há necessidade de enquadramento nas regras do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Lembrando que a Caixa é o agente financeiro, né, dessa linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida e respeita as regras do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Avançando, então, e aqui nós temos todas as modalidades, né, que são possíveis de financiar no faixa 1, no faixa 2 e no faixa 3 do novo Minha Casa Minha Vida, onde nós já falamos de algumas novidades, sendo uma delas a volta do faixa 1, ou seja, para a faixa de até 2.640. Então, nós temos todas as modalidades ali, que vai de imóvel novo a conclusão, ampliação, reforma ou melhoria, passando também por reforma ou melhoria para pessoas com necessidades especiais ali. Os seus prazos mínimos e prazos máximos, e também as cotas de amortização, de acordo com o sistema de amortização, saque ou o sistema francês, né? Tabela Price. Avançando aqui, nós trazemos aqui as divisões por faixa, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, onde, para a definição das taxas de juros, elas são subdivididas. Então, podemos considerar, no faixa 1, nós temos faixa 1A e faixa 1B, até 2.000, de 2.000 a 640, onde nós temos as taxas de juros ali, destacados para o Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Sudeste, iniciando com 4,25. E depois aí nós temos faixa 2, subdividido em 3 subfaixas, e o faixa 3. Portanto, o recurso do Fundo de Garantia, do Minha Casa Minha Vida, do faixa 1 ao faixa 3, para a nossa região Sudeste, para aqueles cotistas do Fundo de Garantia, ou seja, pessoas que possuem registro, né, em carteira no Fundo de Garantia, ele vai poder contratar um financiamento habitacional de acordo com a sua faixa de renda, numa taxa de juros de 4,25 a 7,66. E, no caso aí, se ele não for cotista, ele pode financiar, mas ele tem uma alteração, uma elevação na taxa de juros de 0,5 ponto percentual. Avançando, nós temos aqui também uma linha de crédito que nós chamamos de pró-cotista. É uma linha pouco explorada no mercado, né? Onde existem ali a necessidade de cumprimento de algumas regras, mas o valor, né, pode ir, o valor venal pode ir, valor de avaliação, até 1,5 milhão, dentro das modalidades que estão ali, aquisição de imóvel novo, terreno em construção, construção em terreno próprio, imóvel usado e financiamento de imóveis caixas, que são aqueles imóveis retomados e refinanciados. Valor até 1,5 milhão. Como é que uma pessoa, uma família, né, um cidadão, se enquadra no financiamento do pró-cotista, que vai até 1,5 milhão? A primeira condição, mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime de fundo de garantia na mesma empresa ou empresas diferentes, consecutivas ou não. Essa condição, ela é sine qua non, ou seja, ela é obrigatória. Então, dentre aqueles que nos procuram, o primeiro enquadramento que a gente busca é esse. Antes de dirigi-lo ou oferecer uma taxa de juros de uma linha mais cara, a gente vê se ele se enquadra aqui no pró-cotista, caso ele queira um imóvel acima das condições ali do fundo de garantia.
Então, a primeira condição ali são os 3 anos de trabalho sob o regime do Fundo de Garantia e uma das outras 2 condições ali abaixo, contrato de trabalho ativo sobre o regime do Fundo de Garantia ou saldo em conta vinculada do Fundo de Garantia correspondente a, no mínimo, 10% do valor de avaliação do imóvel. Tá? Então, também uma outra linha de crédito que possibilita financiamento de valor venal de até 1,5 milhão com recursos do Fundo de Garantia. Vamos em frente. Concluindo aqui, eu concluo aqui com essa tela as linhas de atendimento, de uma forma bem resumida, do Minha Casa Minha Vida, recursos Fundo de Garantia, às pessoas físicas. Um pequeno resumo aqui do novo Minha Casa Minha Vida. Tá? Por favor. Quais são as grandes novidades do novo Minha Casa Minha Vida? Então, nós temos a primeira grande novidade, a volta do financiamento para a renda faixa 1, até 2.640. Segunda grande novidade, a alteração, ou seja, majoração dos valores por recorte territorial. Todos os municípios tiveram os valores majorados, com destaque para aqueles municípios menores. Excelente. Terceira grande alteração, a possibilidade de uma família com faixa a partir de 4.400 até 8.000 financiar em qualquer município brasileiro um imóvel de até 350 mil com recursos do Fundo de Garantia. E aí, a outra novidade é também a elevação do financiamento do pró-cotista, que tem suas regras definidas, para até 1,5 milhão. Então, essas são grandes novidades aí que o novo Minha Casa Minha Vida trouxe, com vários objetivos. Contemplar desde o faixa 1 até faixa 1, que estava, nós chamamos no mercado aí, a operação estava fechada. Então, essas famílias com faixa de renda até 2.640, elas não tinham condições de financiar, e aquelas com renda acima de 4.400, às vezes tinha que se limitar a um valor, né? Porque o recorte territorial não permitia que ela financiasse mais que aquele valor, e agora vai até 350 mil.